E aí, Afro-Igreja, preparados para mais um culto, vídeo, enfim. Bem, hoje, antes da gente falar do assunto, você já sabe, né? Pode compartilhar o vídeo, pode marcar os amigos, comentar. Se você está vendo pelo YouTube, então se inscreve, marca aquele sininho aqui embaixo e também pode comentar, caso você tenha algum contraponto, alguma dúvida, a gente está aqui para dialogar. Bem, hoje a gente vai falar sobre a Bíblia e as cotas. Bem, a gente sabe que as cotas hoje no país, historicamente, foi um avanço e foi uma conquista do movimento negro, né? A política de cotas e a política, na verdade, de ações afirmativas, ela surge nos Estados Unidos, hoje depois é importada para África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil. A gente tem países que, além das leis, né, de ações afirmativas, também têm em suas constituições, como Finlândia e Suécia, políticas de ações afirmativas. Então não é nada de novo, né, algo que o mundo já reconheceu como algo justo e como uma política que traz benefícios, uma política que traz justiça à sociedade, a injustiças históricas, né? E a partir disso, a partir das cotas e a partir dessa ideia de políticas afirmativas ou políticas reparativas, e a gente não vai entrar muito no âmbito da justificação, né, para dizer, o Estado brasileiro tem que fazer isso, tem que bancar isso ou não. A gente está querendo falar aqui no âmbito, de fato, da política de ações afirmativas e da importância dela nas instituições e também no Estado brasileiro, né? Além do Estado, a gente entende que a igreja é uma instituição que deve, sim, olhar para a sua história e se perguntar se, de fato, é preciso ou não olhar para as ações afirmativas também dentro de suas instituições de ensino, dentro das suas instituições eclesiásticas, como faculdade, como seminário, como convenções, como as próprias igrejas, como ONGs, por aí vai. Então a igreja, ela tem também esse papel de ter um olhar crítico para dentro, além de olhar também as ações afirmativas como uma política pública, né? E aí a gente falou no último vídeo sobre política e fé, né? Ou seja, o que nos move é uma posição. E a gente entende que, a gente viu que Jesus ele tinha alguns posicionamentos, mas a gente também tem que se perguntar se Deus, e na história do povo de Deus, Deus ele também, se ele se posicionou ou não diante de injustiças históricas, e se ele foi a favor ou não de reparação histórica. Porque no caso, o que a gente está falando aqui é justamente disso, de reparação histórica, de reparação diante de uma injustiça. Então, é muito legal porque tem um livro, né, que chama A Bíblia e as Cotas. É um livro do Marco Davi, eu vou estar me baseando um pouco nele, e aí, se você quiser comprar o livro, eu vou deixar os contatos ou a forma depois aqui na descrição do vídeo. E eu vou começar um pouco baseado no que ele fala, em um versículo que ele coloca aqui, para a gente pensar justamente isso, reparação histórica, e como Deus ele age, né, diante da história, diante das injustiças contra um povo que era escravizado. Porque no caso do povo negro, a reparação ela vem a partir disso, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma lei de cotas para filhos de fazendeiro, né? Que no caso é conhecida como a lei do boi, né? Filhos de fazendeiros, eles tinham acesso às universidades, tinham acesso ao ensino superior na história do Brasil. Isso é algo chancelado pelo Estado brasileiro. Então, nada mais é também do que a gente reconhecer na história e também nas leis as injustiças que foram praticadas contra os povos indígenas e também o povo negro. Bem, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, e aí eu vou começar do versículo 31. Veja o que eles falam. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo
uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios, né? Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, né? Havia uma grande multidão de estrangeiros de todo tipo, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Bem, esse texto ele tem um contexto, né? No caso, o povo hebreu está saindo da escravidão, né? Isso, da escravização durante anos que tinha sofrido no Egito, e o faraó está mandando eles embora, mas Moisés, eles, a partir do posicionamento de Deus, pediu para que os hebreus fossem até faraó e pedissem ouro e prata, e também saíram com gado e grandes rebanhos, né? Tanto de bois como de ovelhas, diz o texto. O que eu quero falar com isso, né? E aí Deus, ele também dá uma grande disposição no coração dos egípcios para isso acontecer. Então, aqui nesse texto, a gente pode trabalhar algumas questões, né? Primeiro um povo que era escravizado. Esse povo que era escravizado, ele é liberto. Porém, Moisés pede para esse povo voltar lá. E não adianta só você me soltar. Você também tem que reparar tudo que você fez. Mesmo que de maneira simbólica, mesmo que talvez não seja o suficiente, mas tem que ter uma reparação. E então Deus ele age, Deus ele se posiciona e pede, ou seja, entra no coração dos egípcios, não vou falar assim, né? Mas o texto vai dizer que Deus ele concede ao povo uma disposição favorável. Ou seja, conceder. Deus ele age, Deus ele intervém na história. E ele intervém na história justamente a favor de uma reparação histórica. Porque é um povo que sai da escravidão para a liberdade sem nada. Só que Moisés, a pedido e também a partir do posicionamento de Deus, ele pede para esse povo ir lá e cobrar essa reparação. E cobrar essa justiça, né? Ou seja, essa reparação histórica. Então Deus ele é um Deus que tem uma política, ou seja, tem um posicionamento em frente à reparação histórica. Então, a igreja ela tem que olhar para as pessoas que ela escravizou, que ela oprimiu, que ela, de certa forma, manteve cativa, e a partir do momento que ela concede essa liberdade, ela também tem que dar ouro e prata, ela também tem que reconhecer as injustiças praticadas. Não basta só o perdão sem a reparação, a liberdade sem a crucificação ou a ressurreição sem a crucificação, elas não são válidas, porque não tem lógica a gente pedir perdão e continuar com relações injustas. O Evangelho ele traz reparação, o Evangelho ele traz equidade, e a unidade ela só vem a partir disso. Não tem como a gente ser se a gente ainda é escravo e senhor, se a gente ainda tem relações injustas. E se você roubou algo de mim e me pediu perdão e não deu de volta, então de que adianta? Você ainda continua sendo um ladrão. Você ainda continua sendo alguém que usurpou de mim e que não está disposto a devolver, não está disposto a reparar. Então, a Bíblia, ela não só é a favor das cotas, como ela também incentiva a reparação histórica. Deus ele age na história, ele repara um povo que era escravizado, um povo que vinha da morte, que vinha da escravidão, que vinha da opressão, para a liberdade, para a reparação e para a justiça. É isso. Não posso acreditar.